Apenas 6% dos manifestantes do protesto de ontem na Avenida Paulista tinham entre 21 e 25 anos de idade, de acordo com uma pesquisa do Datafolha. Isso pode sinalizar que o jovem brasileiro está desencantado com a política. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Qual que é o perfil do manifestante de domingo? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, se a gente fosse traçar uma imagem do manifestante médio que esteve ontem no ato contra o governo Dilma Rousseff na Avenida Paulista, ele seria homem, com mais de 36 anos, com renda superior à média da renda brasileira e com ensino superior. Quem traçou esse perfil foi o Instituto Datafolha, que ouviu 1.335 manifestantes no ato de ontem. Pessoas que condenam, obviamente, o governo Dilma Rousseff, mas que também não poupam o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Vamos ver na reportagem. Em caso de impeachment de Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer assumiria o cargo. Mas, segundo o Datafolha, 68% dos entrevistados classificam o trabalho dele como ruim ou péssimo. Para 22%, Temer é regular. E para 5%, ótimo ou bom. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tem um índice de rejeição ainda maior. 79% dos entrevistados o consideram ruim ou péssimo, 15% regular e apenas 2% ótimo ou bom. Já o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é ruim ou péssimo para 43% dos manifestantes, mas ótimo ou bom para 25% e regular para outros 25%. Quanto ao perfil, 61% dos entrevistados são homens e 39% mulheres. 76% têm curso superior completo, 20% terminaram o ensino médio e 4% completaram somente o ensino fundamental. Mais da metade tem renda mensal que varia entre R$ 3.940 e R$ 15.760. Em relação à idade, trata-se de um público amadurecido. 40% tem mais de 51 anos, 30% tem entre 36 e 50 anos, 19% entre 26 e 35 anos, 6% entre 21 e 25 anos e 5% entre 12 e 20 anos. Eu acho que está muito desacreditado para vir lutar por uma coisa que meio que não tem mais efeito. Os jovens, eles acabam tendo preguiça. Eu sei disso porque ontem eu vim e convidei muitas amigas e a maioria não veio por preguiça mesmo. Quer mudar o mundo, mude a educação. Eu acho que tem realmente que mudar a educação do povo brasileiro e mudando isso os jovens vão acordar para uma realidade melhor. Para a gente repercutir um pouco esses números aí do Instituto Datafolha, eu estou aqui ao lado de Mauro Paulino, que é diretor do Instituto. Boa noite, obrigado pela participação no Jornal da Cultura. O que explica, Mauro, essa ausência dos jovens na manifestação de ontem? Esse é um dado que chamou a atenção, vem chamando a atenção desde a primeira manifestação em março. Há menos jovens proporcionalmente nas manifestações do que na população em geral. E talvez isso revele uma falta de sintonia na forma e conteúdo das manifestações em relação às preocupações dos jovens, especialmente os jovens da periferia, que são a maioria. A gente teve durante o fim de semana uma chacina em Osasco e esse não era um tema que foi tratado dentro das manifestações. Essa ausência poderia ser explicado também por essa diferença de pautas? Eu acho que sim, porque chamou a atenção também que numa manifestação realizada no final de semana de uma chacina horrível como essa que aconteceu, não havia uma única faixa que manifestasse um protesto contra isso. E nós sabemos que os jovens, e isso pode ser uma explicação também para a ausência deles nessas manifestações, eles têm duas grandes preocupações, especialmente os jovens de periferia, que são a maioria, como eu disse. A violência que eles sofrem, especialmente da polícia, estão expostos à violência dos bandidos, mas especialmente da polícia, e estão expostos a uma crise econômica, estão procurando emprego ou procurando se manter no emprego e percebem que isso é uma grande dificuldade, uma dificuldade crescente. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio, William. Obrigado, Ricardo. Vamos saber aqui da bancada, Vila. Por que essa ausência, eu sei que o diretor do Datafolha respondeu, mas por que essa ausência da juventude?
Bem, eu acho que, eu não sei, ele fez esse levantamento, o Datafolha, eu estive presente em quase todo o ato, desde a 1 da tarde, e não vi uma presença tão ínfima como essa detectada pelo Datafolha de jovens. Eu tive uma outra, e olha que eu andei bastante pela Avenida Paulista, depois fiquei parado ali na região da Pamplona, me desloquei e tal. Mas o segundo levantamento da Datafolha é esse. Eu também discordo do levantamento da Datafolha, como pelo número, né, de participantes. Eu acho que essa contagem da Datafolha não é das mais felizes, porque eu tive no dia 25 de janeiro de 1984 na Praça da Sé e no dia 16 de abril também de 1984 no Vale do Anhangabaú, e essa manifestação que estava na Paulista era maior que as duas tal. Então, também discordo. Agora, quando ele fala em relação à pauta, né, que é a questão que foi destacada também, eu gostaria de lembrar que esses movimentos de políticos na história do Brasil são movimentos de classe média. A passeata dos 100 mil em 1968 no Rio de Janeiro, a célebre passeata, tinha classe média. Em 1992, Collor, aqui, as passeatas contra o governo Collor, entre agosto e setembro, a presença era da classe média. Se nós olharmos movimentos diretas, 1984, tanto o 25 de janeiro, como eu referi, como o 16 de abril do mesmo ano, era classe média tal. Então, eu acho que não é bem por aí, porque há, no fundo, me parece, com todo respeito, eu gosto do pessoal, falou, acompanho tal, uma certa depreciação da manifestação de ontem. E isso não me parece correto. Aí. Não, eu respeito muito esse pessoal de pesquisa de Datafolha. Deve ter sido difícil trabalhar no meio daquela multidão, mas eles têm uma credibilidade apurada em várias eleições, com prévias, pesquisas, o Diaba 4. Então, respeito a equipe. Eu acho que não tinha jovem porque faltava proposta que atraísse o jovem. Agora há pouco eu disse, e ainda agora foi lembrado. Ninguém se manifestou durante toda essa atividade. Tinha 5 palanques sobre a chacina. Não havia porquê, se você não tivesse o programa, vá à Avenida Paulista para protestar contra Dilma, contra o Lula e a favor do impeachment. O cara que está lá sendo vítima da chacina, falou, mas espera aí, eu não vou entrar nessa também não, já estou aqui arriscando minha vida para sobreviver. Como é que eu vou entrar nessa agora? Deve ser esse o comportamento, não pode ser outro. Porque ele não é politizado o suficiente para entender as razões que podem levar à participação política. Mas a verdade é que, eu disse agora há pouco aqui, a ausência de propostas pode levar esse movimento a uma indefinição. Pode levar a uma indefinição. Se você não dá objetivos claros para as pessoas se mobilizarem e ir para as ruas, eles vão parar de ir. Então, é preciso que surja um acordo nacional com pessoas respeitáveis, que tenham uma proposta para o país. E essa proposta não pode emanar de Renan Calheiros. Só isso. Vila. Essa questão, e em parte eu concordo com as questões levantadas aqui pelo Ayrton, que é a perda de perspectiva dos jovens de participação política, porque também não há bons referenciais políticos. Temos crise de liderança, isso é uma questão grave para o país. E que nós temos de resolver. Como? Nós temos muita gente que quer participar, mas os mecanismos existentes nos partidos impedem. E com o voto distrital teríamos condições. E falar uma última questão, que é, e sem ser simpático, você fazer aquela coisa de... O papel que o Jornal da Cultura tem nessa discussão política do Brasil. Se o que nós temos aqui tivesse em outros canais também, né, esse papel de educação política, de discussão, de pluralidade, de diversas visões do Brasil e do mundo, certamente isso, o número de jovens que assistem o Jornal da Cultura, eu acho que é mais do que de pessoas de idade, mais de idade. Então, o Jornal da Cultura é o exemplo. Tem de fazer isso na sociedade, o que nós fazemos aqui. Semana que vem nós vamos ampliar esse debate, hein? Vamos, sim. Muito bom. Mas eu vou falar o que nós vamos fazer. Vai lá. Tá. Eu acho que o programa trouxe aí a questão desses escândalos todos, fala do Mensalão, do Lava Jato, da CPI CARF, que é o Operação Zelotes, isso. 500 bilhões de sonegação fiscal, né? E fala também da máfia do ISS, né? Mas podia falar também, William, do cartel dos trens, podia falar da questão do ICMS, podia falar do Mensalão Mineiro, porque é uma cadeia, a corrupção é uma coisa que não está contida no limite de partidos, ela está espraiada pela sociedade. Não é? Você vê fiscais da Receita se corrompendo, fiscais do ICMS se corrompendo. Essa é a questão que tem que ser colocada na pauta e tem remédio e lei para isso. Outros juízes Moro hão de surgir para aplicar essa lei.